Oi, aqui é a Lei e esse é mais um episódio da minha série Design na Prática, onde eu te ensino, te mostro um passo a passo detalhado de como eu faço o design de sobrancelhas. Esse é o primeiro episódio, né, onde eu mostro a sobrancelha da Jennifer, fazendo o design na Jennifer. E aí tem o segundo episódio, que é a aplicação da rena. Nesse episódio você vai ter um passo a passo bem detalhado sobre o design de sobrancelhas que eu vou fazer nela, e eu espero que você aproveite bastante esse vídeo. Olha na câmera rapidinho, Jennifer. Essa é a Jennifer, e agora a gente vai fazer... Eu. Fecha o olho, Jennifer. É daí. Abre o olho de novo. Gente, essa é a Jennifer, e eu vou começar agora o design com rena dela. Eu vou começar higienizando. Pode fechar o olho, por favor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu deixei 2 gotinhas de esfoliante aqui na minha luva. Eu vou pegar e esfoliar cada uma das sobrancelhas dela. Com isso, a gente retira toda a pele, toda a camada de pele morta que tem na sobrancelha. E também a rena pigmenta muito melhor. Agora que eu esfoliei, eu venho com algodão e com água micelar, para retirar todo o resíduo do esfoliante. E também finalizar essa higienização. Com isso, a gente faz um tratamento na sobrancelha. É um cuidado que no dia a dia a gente não costuma ter. A cliente, nem nós mesmas, né, costumamos ter esse cuidado. E fazendo isso, a gente cuida da sobrancelha. Pelo menos uma vez por mês, dá uma esfoliadinha. Mas não é nada muito bruto, tem que tomar cuidado, porque senão danifica os pelos. Agora eu venho com algodão seco só para dar uma secadinha em todo o produto. Ó, gente, como a gente pode observar que a pele tá bem mais saudável, com aspecto bem mais saudável, ó. Vou passar a escovinha entre os fios. Eu tô penteando para analisar como é que tá a pele e também para tirar qualquer resíduo. A pele fica bem mais saudável, nota a diferença dessa pele, como ela tá agora. Você pode até voltar o vídeo para ver como ela era assim que chegou. E é muito importante fazer essa higienização. Enfim, já vi a saúde da pele, a pele tá saudável, então eu sei que eu posso aplicar a rena. Ela tá bem vistosa, né, agora que a gente fez essa higienização. Então tá pronta para começar o design. Ó, tô aqui com o meu paquímetro, eu vou começar a tirar todas as medidas da sobrancelha dela. Eu vim aqui com um lápis branco e vou dar uma riscadinha aqui na bundinha do meu paquímetro, dos 2 lados. Ui, quebrou, peraí.
E agora aqui, ó, a haste do paquímetro, eu também vou riscar. O que eu vou fazer primeiro de tudo? Eu vou analisar a sobrancelha da Jennifer, dos dois lados. A sobrancelha dela é uma sobrancelha que o corpo da sobrancelha aqui, ó, perto do ponto de arqueamento pro ponto final, ele tá um pouquinho mais gordinho do que o início. A gente consegue reparar melhor ainda desse lado. Aqui, a espessura dela tá um pouquinho mais grossa do que a espessura inicial. Eu não vou sair arrancando aqui para poder ficar parecida com a espessura do início, porque a gente tem sempre que ter o trabalho de preservar a sobrancelha, de cuidar da sobrancelha e tratar. E a maioria das vezes, menos é mais. Então, eu não preciso sair arrancando aqui, eu vou só preservar. Fora que eu percebo nitidamente que aqui é uma falha que ela já tem, que inclusive é uma falha muito comum e natural das sobrancelhas, não é uma coisa que foi totalmente retirado e não cresceu, ó, dá pra reparar. Que são pelinhos que eles já nascem assim, já crescem assim, é natural da sobrancelha dela essa falha no início, tá vendo? Inclusive isso é muito comum. A boa designer sabe exatamente isso, os pelos que podem e os pelos que não podem retirar. Então tá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou observar aonde que nasce o primeiro fio natural do pelo da sobrancelha dela. O primeiro que dá sequência à sobrancelha, não é o primeiro que nasce aqui no meio. Ó, tem esse primeiro aqui, só que o que realmente dá sequência, ele tá bem aqui. Então, eu vou riscar. Agora, eu vou do outro lado e vou ver. Então, é aqui. Agora eu vou ver em que ponto que esses pelos do início bate. Ela tá de máscara, né? E com tudo que tá acontecendo, a gente vai permanecer assim, com a máscara. Mas, por experiência, eu sei que o ponto inicial dela bate na aba do nariz. Então, eu vou riscar. Agora, eu vou alongar aqui essa linha que eu fiz, um lado, do outro, prontinho. Já alonguei as duas, pra ficar mais nítido. Com o palito e o algodão seco, eu vou deixar esse traço mais bonito. Não preciso pôr produto nenhum no meu palito, senão vai ficar só uma melequeira lambuzando tudo e não vai limpar nada. Então, eu vou vir afinando o meu traço. Agora, eu vou encontrar o ponto final da sobrancelha. Venho aqui no cantinho do olho, marquei. Agora, eu vou medir o comprimento total dessa sobrancelha e também vou aproveitar para medir a distância das duas. A distância tá ok. Agora, comprimento total. Com o paquímetro reto, mais reto possível.
Essa daqui tá chegando um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu ver se é impressão. Coisa mínima, mas observando de perto, eu vejo que o pelo dela para um pouquinho antes. Então, isso significa que as duas estão do mesmo tamanho, sim. O jeito errado de fazer essa marcação, essa medida do paquímetro, é virar ele assim, ó. Porque se eu viro, ele até bate lá um ponto no outro. Só que o jeito certo é o paquímetro em pé. Senão a medida dá errada, dá totalmente diferente uma medida para outra. Agora eu vou encontrar o ponto de arqueamento. Existem muitas formas de encontrar o ponto de arqueamento, mas essa é a forma que eu melhor me adaptei e que eu prefiro. Porque é aquela coisa, né? Você pegar uma informação aqui e outra ali não é profissionalmente saudável. Existem muitas formas de fazer, como muitas coisas na vida, existem muitas formas de fazer, mas tem momentos que muitas informações não batem. E é por isso que não é tão bom, né? Não é bom você ficar misturando técnica de um, técnica de outro, ver uma coisa já quer fazer, porque é igual laranja com banana. Laranja é bom, banana é bom, mas não significa que um suco dos dois vai ficar gostoso. Mas os dois individuais são gostosos, né? Então você tem que filtrar muito bem as informações para não causar uma confusão mental. Agora que eu já tenho os pontos principais da sobrancelha dela, que é o ponto inicial, ponto final e ponto de arqueamento, eu vou começar a localizar a espessura da sobrancelha do ponto inicial. Uma sobrancelha não é só pelo, não é só o que tá aqui. Se a gente for parar para ver bem, a sobrancelha ela é músculo, tem a parte de estrutura óssea e a parte dos pelos. Então a gente tem que sempre ter isso em mente e juntar as três coisas para fazer o melhor design possível. Agora eu tô aqui, ó, vendo a estrutura óssea da cliente, sentindo, e eu vou começar aqui a marcação, começar a parte inferior da sobrancelha dela. Por isso que eu não sou muito a favor daquelas marcações, daquelas super marcações que visam só geometria, que visam só proporção áurea, porque não é bem assim. A sobrancelha ela não é idêntica e você tem que ter essa sensibilidade e você tem que saber que existe estrutura muscular, que existe estrutura óssea e não uma fórmula mágica de geometria que vai se encaixar perfeitamente em todo mundo. Não há mal algum, né, a quem faça, mas a minha opinião é essa. Então, vai muito além de apenas um número perfeito que vai dar uma sobrancelha incrível. Não é só assim. Eu acredito que acima de todas as medidas e todas as marcações existe um olhar artístico que cada uma de nós devemos lapidar dentro de nós. Então, é muito importante a gente não ver apenas como matemática, e sim juntar esse olhar com as medidas, com a estrutura óssea, com a estrutura muscular, com a anatomia do pelo, com tudo. Não se apegar apenas em uma coisa. A parte de cima da sobrancelha não é uma parte que a gente vai ficar arrancando muitos pelos. Então, eu vou praticamente só limpar em cima. Então, eu vou marcar aqui, ó, com lápis, na onde essa sobrancelha realmente começa na parte de cima. Agora eu vou medir para ver quanto que tá dando essa espessura. Eu sei que tem um número mínimo de espessura da sobrancelha e um número máximo. Então eu vou ver no paquímetro em qual número tá batendo e se tá dentro dessa margem de mínimo e máximo. Ó, tá batendo sim. Mas eu vi com o paquímetro que se eu deixar aqui ainda mais retinho, fica mais perfeito ainda. Então é isso que eu vou fazer.
Então tá, no meu ponto inicial aqui, a espessura que tá dando é de 1 centímetro, tá na margem. Agora, eu vou localizar a espessura do arqueamento. Olha lá como bate bem certinho. Eu vou diminuir aqui 2 milímetros e vou encaixar no meu ponto de arqueamento e vou ver aonde dá. Eu observei que para bem aqui, então encaixa daqui até aqui, só que assim eu vou arrancar muitos pelos. Então, eu vou afinar apenas 1 milímetro. Porque a ideia é, como eu falei, é preservar mais do que sair arrancando tudo. Então tá, eu encaixo aqui. Deixa eu riscar melhor aqui esse paquímetro. Até porque já passei muitas vezes, então já apagou bastante. Encaixo aqui no arqueamento, ponto inferior, risquei. Ó como a medida já bate perfeito, ó, já vejo claramente a linha que eu tenho que seguir. E é isso que eu vou fazer. Eu vou vir afinando o traço com o meu palito. Agora eu vou fazer a marcação na parte superior. Ó, estico a pele, o lápis com a mão bem levinha, vou indo aos poucos, sem pressa, encaixei do ponto inicial ao ponto de arqueamento, soltei. Agora, do arqueamento pro ponto final. Dando uma reforçadinha aqui no lápis para ficar mais nítido. E hora de afinar o meu traço, a minha linha. Isso deixa muito mais bonito, deixa a nossa mente até mais organizada para a hora de fazer o procedimento. A gente consegue visualizar muito melhor. Quanto mais ordem, melhor. Então fica fininho, fica bonito, fica mais nítido. Fica bem mais bonito. A cliente também, na hora que ela olha a marcação, ela repara nisso. Pode ter certeza que ela repara. Isso já dá uma sensação de que a profissional vai fazer um trabalho bem feito. Uma boa marcação dá essa sensação. A gente, quando olha uma marcação bem feita, a gente sente que vai vir um procedimento bem feito ali. Ó, toda a minha marcação desse lado já tá feita. Tudo que eu vou tirar de pelo é o que tá dessa linha pra fora. Aqui eu deixei um espacinho pra crescer e aqui no início eu também preservei, igual eu falei de cara antes de começar a marcação. O que eu vou fazer agora é fazer esse desenho do outro lado. Fazer o outro lado da sobrancelha dela, marcar o outro lado. Agora, ó, eu vou transferir a medida de um lado para o outro e medir no paquímetro. Como eu sei que o início de uma sobrancelha dela, da primeira, deu 1 centímetro, é o que eu vou fazer desse lado. E ó, dá certinho. Ó, estico a pele e vou dar sequência na minha marcação.
É muito importante a pele ficar sempre esticadinha pra gente conseguir um traço mais preciso, mais bonito. A mão é sempre leve, tá? Pra fazer o traço, não precisa pisar, senão o lápis acaba deixando um traço muito grosso. Fica muito feio e na hora de limpar não fica legal. Eu já vou vir afinando as minhas linhas e em seguida eu vou vir com o meu papiquímetro pra ver como é que tá dando essas medidas. A mesma ideia do outro lado, claro, né? Traço fino, um desenho mais nítido, um olhar mais organizado, digamos assim. Eu apaguei o traço, vou refazer pra ficar melhor ainda. E dessa vez eu já tô limpando. Ó, meu ponto de arqueamento aqui apagou. Eu sei que tá aqui, ó. Eu vejo o restinho do lápis, então vou só marcar no mesmo lugar e diminuir igual eu fiz do outro lado. A mesma coisa. E aí eu dou sequência, né, na minha marcação, igual eu fiz do outro lado. E uma coisa, assim, que eu quero saber de vocês é... Vocês já trabalham na área? Vai comentando aqui pra mim se você já trabalha na área, se você tem muita dificuldade com marcação, qual é a sua maior dificuldade, se é na hora de desenhar, se é na hora de, sei lá, afinar os traços, talvez a precisão na hora de fazer, ou se é com as medidas. Eu espero que esses vídeos estejam sendo bem esclarecedores e que te ajude bastante, porque eu já falei, né? Tô fazendo com muito carinho. Eu tô apontando meu lápis agora pra deixar minha ponta mais fina e ficar mais fácil de fazer meu traço. Isso conta muito na hora da gente fazer a marcação, sabia? Você deixar o seu lápis com a ponta fininha é muito importante. Só que aí você deixa ele com a ponta fina, mas não pode também, na hora que vai desenhar, fazer muita pressão, senão ele vai ficar feio, vai ficar um traço gordo e não vai ser legal. Então não basta só afinar a ponta do lápis, tem também que fazer com delicadeza, né? Sobrancelha, no geral, você tem que ter a mão bem leve, faz tudo com calma, sem pressa, que assim você tem um resultado bem legal. A maior dúvida que as pessoas têm realmente é a marcação. É uma dúvida assim, muito comum, as pessoas se perdem muito na hora de fazer a marcação. Por isso que eu explico passo a passo aqui pra vocês, né? Deixo esse conteúdo aqui salvo pra esclarecer as dúvidas, porque é muito importante, né? Ter algum norte, alguém que te ajude. Pronto, já fiz a marcação da sobrancelha. Eu gosto de deixar o traço bem fino, pra dar um ar de capricho e também fica bom até pra minha visualização na hora de tirar os pelos. Ó como é que tá a marcação desse lado e a marcação deste. Agora, vou começar a retirar os pelos. Agora eu vou pegar e vou amarrar a linha pra poder fazer a epilação. Tem gente que faz nó na ponta da linha, que eu acho que eu não acho legal, nunca fiz isso. Eu acho que dá um ar de menos profissionalismo. E tem gente também que amarra, tipo, em volta do pescoço, segurando a boca e com a mão. Então tem várias formas de usar, mas pra mim essa sempre foi a melhor de todas. E é isso. Vou começar. O pelo da sobrancelha tem que ficar aqui dentro. Então eu vou encaixar o pelo aqui, vou abrir essa mão e vou retirar. Eu não posso fazer muita pressão na pele dela, senão vou machucar. E eu abro a mão até o fim.
Pra arrancar a fileira inteira de pelo, senão vai ficar incomodando ela, eu ficar abrindo só um tiquinho. Então, encosto na pele, abro até o final. É um procedimento muito rápido e que dá um resultado muito bonito. Olha como é que já tá. Só esse pedacinho que eu tirei. Segura aqui, por favor, Jennifer. Com essa mão. Tá. Pode ser com a outra, que fica melhor. Isso. Pronto. Ó, eu pedi pra ela segurar pra não ter o risco de pegar cabelinho dela. Senão dói muito. Porque eu só tô tirando o excesso que é pra fazer essa separaçãozinha. Pode soltar. Pronto, já fiz toda a parte superior da sobrancelha dela. Agora, vou vir aqui no meinho. Tem gente que chama esses pelos de pelugem. Mas não é pelugem, é lanugem. Pelugem é de animal. Agora, vou tirar a parte de baixo. Segura aqui assim, por favor, e a outra mão em cima. Aqui, bem aqui em cima, ó. Isso. Eu peço pra ela segurar pra pele ficar bem esticada e não ter o risco de beliscar. Agora eu já praticamente finalizei essa sobrancelha. Eu vou só tirar alguns pelinhos na pinça. Eu faço praticamente a sobrancelha inteira na linha. A pinça, ela só entra mesmo como um acabamento. É uma coisa mínima. Isso garante um design que dura bem mais, já que a linha tira todos os pelos da raiz. E a pinça, algumas vezes, ela não tira ele por inteiro. Pode ser qualquer pinça, sempre tem um pelo ou outro que ela, ao invés de tirar, ela quebra. A linha não, todo pelo que ela segura, ela tira mesmo, da raiz. Esse lado já foi. Agora eu vou tirar os pelos do outro lado. Esse eu vou mostrar um pouquinho mais de longe para que você consiga ver melhor o movimento. A mão tem que abrir até o final e a linha não precisa ficar enfiada totalmente na pele da cliente. Quebrou. Vou pegar outra.
Segura de novo esse lado, por favor. Agora é com essa mão mesmo. Pode soltar. Agora, vou vir com a pinça. Cada pelinho faz total diferença, então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que saber o que tira e o que não tira. Aqui eu tô fazendo acabamento e eu tô vendo os pelinhos que eu realmente posso tirar, que são pelinhos mínimos, um ou outro que eu vou tirar, ó. Só pra fazer esse acabamento mesmo. Pra dar essa finalização, né, no design. Pronto, penteando sempre pra ver. Vendo se tem mais algum aqui pra fora, que de repente a linha não captou, não pegou. Tá finalizado, agora eu vou limpar. Ó, ainda vi mais um. Olhando se posso tirar ou não. Vou deixar porque faz parte. Limpando do outro lado. Prontinho. Pronto. Tá feito o design dela. Agora, vou preparar para fazer a aplicação da rena. E aí, você gostou? Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz com muito carinho esse passo a passo detalhado para você entender bem e para te ajudar, né, aí na sua carreira. Se você gostou, coloca aqui embaixo, comenta para eu ver direitinho todos os pontos que você achou importante. Se teve alguma dúvida, comenta aqui que eu vou dar uma olhada. E não esquece que logo depois, daqui uma semana mais ou menos, eu vou postar a rena, o procedimento de rena na sobrancelha da Jennifer. O procedimento completo também de como eu faço a rena passo a passo detalhado pra você. Oi, aqui é a Lê e esse é mais um episódio da minha série Profissão Designer. Não é profissão designer, não. Oi, aqui é a... Oi, direito, né? Oi, aqui é a Lê e esse é mais um episódio da minha série Design na prática. e que é muito importante pra você o seu feedback pra mim. Merda.